Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à aula falando um pouco mais sobre conjuntos, com os professores Arielson Martins e Daniel Santos. O que veremos na aula de hoje? Bom pessoal, a gente vai falar um pouco sobre subconjuntos de um conjunto, vamos falar um pouco também sobre operações com conjuntos e conhecer complementar de um conjunto. Mas o que é um subconjunto de um conjunto? Dizemos que o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B se e somente se todos os elementos de A ele pertencer ao conjunto B. Eu tenho aqui o conjunto A, certo? Onde X ele pertence ao conjunto o conjunto universo, onde tal que X ele é um número múltiplo de 4. E o conjunto B é igual a X pertencente ao conjunto universo, tal que X ele é um número múltiplo de 2. Bom, pessoal, todo número que é múltiplo de 4 também ele é múltiplo de 2. Ou seja, todo número que é divisível por 4, ele também é divisível por 2. A gente pode perceber nesse diagrama, né, que o conjunto B, que é o conjunto dos múltiplos de 2, ele contém o conjunto A, que são os múltiplos de 4. Ou seja, o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Para indicar a relação entre os conjuntos A e B, usamos a notação A está contido em B, que é o que a gente pode ver nesse diagrama que A ele está dentro do conjunto B. Lemos da seguinte forma: A é subconjunto de B ou A está contido em B. Também podemos dizer que B ele contém A, né? E fica visível aqui nesse diagrama que B ele contém o conjunto A. Consideremos verdadeiras sem demonstrar as seguintes afirmações. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Todo conjunto está contido nele mesmo. E dados dois conjuntos quaisquer, A e B. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Dado três conjuntos A, B e C. Se A está contido em B e B está contido em C, então A ele está contido em C. A primeira questão diz o seguinte: dados o conjunto A igual a B, C, o conjunto B, C, D e o conjunto C, B, C, verificar se as sentenças a seguir são verdadeiras. A letra A diz o seguinte: ele diz que A ele contém C, então a gente vai ver se o conjunto C está dentro do conjunto A. B está dentro do conjunto A? Sim. O C está dentro do conjunto A? Sim. Então essa afirmação aqui ela é verdadeira. A letra B, ele diz que B não está contido em A. C está dentro do conjunto A? Sim. D está? Não. Então realmente B ele não está contido em A. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. A letra C diz o seguinte: C está contido dentro do conjunto A. C é igual a B, C. Então B ele está dentro do conjunto A? Sim. O C está dentro do conjunto A? Sim. Então essa afirmação também é verdadeira. A segunda questão: considere os conjuntos C, 1, D, 1, 2, 3 e E, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto F, conjunto dos números naturais primos. Classifica as sentenças em verdadeiras ou falsas. Letra A diz que C contém D. Então a gente vê que o conjunto C é apenas o número 1, então essa afirmação ela é falsa. A letra C, ela diz que C está contido dentro do conjunto E. Essa afirmação é verdadeira, porque o conjunto C realmente está dentro do conjunto E. D está contido dentro do conjunto dos números naturais primo. O conjunto D é 1, 2 e 3. Eu tenho aqui como número primo nessa questão o 2 e o 3. 1 ele não é um número primo, então essa afirmação aqui é falsa. Letra D. Ele diz que D não está contido em E. Eu vejo que o 1 ele está dentro do conjunto E, só que o 2 ele não está dentro do conjunto E. Então essa afirmação também é verdadeira. Letra E. Ele está dizendo que F contém E.
O conjunto dos números naturais primo contém todo o conjunto E. O conjunto E tem números que não são números primos. Por exemplo, 1 ele não é um número primo e nem o 9 não é primo. Então essa afirmação aqui ela é falsa. A terceira questão, dados o conjunto A, 2, 3 e 9, o conjunto B, 1, 3, 8 e 4, e C, 1, 3, 5, 7 e 9. Determine os conjuntos que satisfazem as condições. J ele é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. A solução é o 2 e o 9. A letra B diz que K, conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também a C. O 2 não está no C, o 3 está no C e o 9 é outro elemento. O conjunto K é igual a 3 e 9. A letra C, L é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertence a C. O 1 ele pertence tanto ao B quanto ao C. O 3 ele pertence aos dois conjuntos. O 8 pertence apenas ao B. O 4 também pertence apenas ao B. O conjunto L é 8 e 4. Vamos falar agora um pouco sobre operações com conjuntos. União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Dado um conjunto A, um conjunto B, então a união desses dois conjuntos é toda essa área aqui que está destacada. Dado dois conjuntos A e B, a intersecção de um conjunto A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Tem o conjunto A e o conjunto B, então a intersecção deles dois é essa parte aqui que está destacada. E a diferença de conjuntos, dados dois conjuntos A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. É apenas essa região aqui que está destacada. Quando A intersecção com B, quando ele for conjunto vazio, dizemos que A e B eles são conjuntos distintos. Não há a intersecção deles dois. Exercício. Considere o conjunto X, Y e Z. Está aqui o conjunto X, essa areazinha roxa. O conjunto Y, essa área aqui laranja. E o conjunto Z, essa areazinha aqui verde. X unido a Y. 1, 2, 3 e o 4. Letra B é a união de Y com Z. Conjunto Y é 1, o Z 3 e 5. 1, 3, 5. Letra C, Z unido a X. Será igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Letra D, X união com Y, união com Z, igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, o professor Arielson vai dar continuidade à aula falando mais sobre conjuntos. Bom, pessoal, continuando a aula, vamos agora ao tópico complementar de um conjunto. Então, considere os conjuntos N igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e assim sucessivamente, e o conjunto P igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim sucessivamente. Chamamos de complementar do conjunto P em relação a N, com P contido em N, o conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Então, formado pelos elementos que pertencem a N e não pertencem a P. Indicamos esse conjunto dessa forma aqui, que podemos ler da seguinte forma: complementar de P em relação a N. Então, o primeiro fato ao qual devemos ficar atento nessa definição é que existe uma condição para que um conjunto complementar a outro exista. Então, são dados dois conjuntos, como podemos ver aí, né? O conjunto N e o conjunto P, tais que P eles têm que estar contido no conjunto N. Então, em símbolos, isso significa que necessariamente para que haja o cálculo do conjunto complementar de P em relação a N, P ele deve estar contido em N. Ou seja, P ele deve ser subconjunto de N. Então, pessoal, caso vocês se deparem com conjuntos disjuntos ou ainda com conjuntos que possuem apenas alguns elementos em comum, não será possível obter o conjunto complementar de um deles em relação ao outro. Esse é um conceito que diz respeito apenas a uma relação de conjunto e subconjunto. Então, o complementar de um conjunto B em relação ao conjunto A
com B contido em A, ele é definido da seguinte forma: complementar de B em relação a A, que é igual a X, tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B, certo? Como podemos ver aqui nesse diagrama, temos o conjunto A e o conjunto B contido no conjunto A. E o complementar de B em relação a A, de acordo com a definição, será apenas essa parte aqui que está na cor rosa, certo? Que seria apenas os elementos que está em A e não está em B, ok? Ou seja, complementar de B em relação a A será igual ao conjunto A menos o conjunto B. Então agora vamos fazer alguns exercícios que é para fixar melhor essa definição. Então temos aí a primeira questão. Dados o conjunto universo U igual a 0, 2, 4, 6, 8 e 10 e os conjunto A igual a 0, 2, 4, conjunto B igual a 4, 6, 8 e o conjunto C igual a 7, determine letra A. Complementar de A, né? Complementar de A em relação a esse conjunto universo U. Ou seja, seria o conjunto U menos o conjunto A. A gente vai retirar o que tem em comum nesses dois conjuntos, certo, pessoal? Então, vemos aqui, ó, conjunto A temos 0, 2, 4. O conjunto universo, ó, também temos 0, 2, 4. Então, nós vamos retirar o que tem em comum nos dois conjuntos e deixar apenas o que sobrar, certo? Então, vamos retirar o 0, o 2 e o 4 e vai ficar apenas o 6, o 8 e o 10. Alternativa B, o complementar de B, né, em relação a esse conjunto universo. Vamos também fazer da mesma forma, retirar o que tem em comum nos dois conjuntos. No caso aqui, ó, no conjunto B temos o 4, o 6 e o 8. No conjunto universo também temos o 4, o 6 e o 8. Então, vamos retirar esses três elementos que tem em comum nos dois conjuntos e deixar apenas os elementos que restarem. Então, vai ficar o 0, o 2 e o 10. Certo, pessoal? Na alternativa C, vamos fazer da mesma forma, complementar de C em relação a esse conjunto universo aqui, certo? Então, aqui, ó, no conjunto C, só temos o elemento 4. No conjunto universo, também temos o elemento 4. Então, nós vamos retirar apenas o elemento 4 e deixar o que restar, que vai ser o 0, 2, 6, 8 e 10. Já aqui na letra D, está pedindo complementar de C em relação a B. E como vimos anteriormente, o C ele tem que estar contido em B para que esse cálculo seja possível, certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vai ser B menos C. Seria aqui, ó, complementar de C, né, em relação ao conjunto B. Ou seja, nós vamos retirar o que tem em comum nesses dois conjuntos e deixar apenas o que restar. Então aqui, ó, no conjunto C nós temos o elemento 4 e no conjunto B também temos o elemento 4. Então nós vamos retirar o elemento 4 e deixar apenas o que restar, que vai ser o 6 e o 8. Então complementar de C em relação a B é 6 e 8. Certo, pessoal? Segunda questão. Dado um conjunto universo U, considere um subconjunto qualquer C. Qual é o complementar do complementar desse conjunto? Bom, pessoal, vamos ter aqui, né, um conjunto universo U, certo? E também vamos ter um subconjunto qualquer C. Então, pessoal, sabemos que o complementar de C em relação a U, ele vai ser igual, será igual a U menos C. Ou seja, nós vamos retirar o que tem em comum nos dois conjuntos. E o que tem em comum nos dois conjuntos seria justamente esse conjunto C aqui, certo? Então, os elementos do conjunto C são os elementos que temos em comum
nos dois conjuntos. Então, nós vamos retirar esses elementos e vai restar apenas os elementos que tem aqui, ó, no conjunto, apenas no conjunto U, certo? Então, esses elementos que estão aqui, ó, nesse conjunto, do lado de fora do conjunto C, são justamente o complementar de C em relação a U, certo? Só que aqui na questão está pedindo o seguinte: o complementar do complementar desse conjunto, ou seja, está pedindo complementar apenas desses daqui, ó. Então, o complementar vai ser justamente o conjunto C, que é esse conjunto aqui, certo? Então, está aí, ó. A resposta é o próprio conjunto C. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Aí estão nossas referências. Muito obrigado e até a próxima aula.